irmãos, a paz do Senhor a todos. Prazer muito grande poder estar aqui nessa noite e assim, imbuído de uma grande responsabilidade. Esse é o culto do pastor, é o culto que nós somos, aparelhados, as arestas são aparadas e Deus trabalha através do seu servo e da sua unção sobre nós. Eu me sinto muito desafiado nessa noite e a falar também de um tema tão importante, que é o tema das memórias, é o tema relacionado às emoções. Eu preparei até um slidezinho correndo no finalzinho da tarde. Se der tempo aqui, joga aqui para a primeira tela já. E eu já quero convidar você para abrir em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, do 19 ao 22. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, do 19 ao 22. O pastor com certeza tem sido tocado pelo Espírito Santo para tratar de um tema tão importante, tão oportuno, como esse tema relacionado às emoções. Um dos maiores desafios de qualquer ser humano é lidar com as suas próprias emoções. A nossa maior peleja nesta vida é lidar com as nossas emoções. Quem achou o texto, dá um amém bem forte. Vamos ler. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Quero reter na memória aquilo que me traz esperança. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Oh glória, grande é a tua fidelidade. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, confrontado pelo contexto da época e pela pouca esperança de um futuro para a nação de Israel, declara para si mesmo. E qual é a declaração do profeta? Eu quero reter na minha memória aquilo que me traz esperança. Eu queria dizer e falar com os irmãos aqui nesta noite sobre o poder das memórias. As emoções são derivantes das memórias. As memórias geram as emoções. Aliás, as memórias dizem quem você é. Você é produto das suas memórias. E aí eu vou traçar com vocês aqui, pelo menos uns 2 slides, fazendo algumas definições importantes acerca do que sejam as nossas memórias. Se as memórias dizem que o que eu sou, logo é de importância extrema entender o que são memórias. E eu comecei falando, quem manda nas suas emoções, comanda as suas reações e os seus resultados. Então, quem manda nas suas emoções, comanda as suas reações e os seus resultados. Olha o que eu escrevi embaixo. Os seus resultados são consequências da forma como você processa e expressa as suas emoções. Está distante aí, irmãos? Está dando para ler? Está dando para ler aí? Mais ou menos lá atrás. Meu Deus, eu não me preocupei com a letra, mas eu acho que eu vou falando e você vai pegando aí. Quem comanda as suas emoções? Porque as emoções, se elas são fruto das memórias, logo eu devo agir na causa que provoca as emoções. E aí vem uma observação muito importante. Tudo emana das memórias. Tudo brota das memórias. E o que são as memórias? As memórias são as experiências vividas ao longo da vida. Isso são as suas memórias. Pode desistir, não tem como não, desisto aqui. Mas eu vou fazer algumas definições rápidas aqui, tá bom? Então as nossas memórias comandam as nossas emoções e reações. Logo, o foco deve ser trabalhar as memórias. Qual deve ser o meu foco? Trabalhar a raiz do problema, as minhas memórias. Já que o slide está um pouco distante, deixa ele para a próxima, viu? Eu vou conduzir aqui rapidamente, até por causa do tempo, mas o Espírito Santo de Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração aqui nessa noite.
As memórias são fruto das experiências vivenciadas, do que você viveu. O que você passou na sua vida determina quem é você, determina as tuas memórias. O que são memórias? Memórias são aquilo que a gente aguardou durante toda a nossa vida, oriunda dessas experiências. O detalhe importante, e que eu quero frisar aqui nessa noite, é que as memórias negativas, ou seja, as experiências negativas, são as que mais marcam e que mais são fixadas na nossa memória. Se eu pudesse colocar aqui um diagrama de como é que funciona a memória, você entenderia muito bem. Eu poderia colocar nesse diagrama listas azuis. Essas listas azuis, elas seriam, na verdade, as memórias positivas. E aí eu colocaria as listas amarelas. E as listas amarelas seriam as memórias negativas. Se você parar para olhar esse tipo de diagrama que é usado pela psicologia, você vai perceber que as listas amarelas sempre são maiores do que as listas azuis. Ou seja, as memórias ruins, as memórias traumáticas, elas tendem a nos influenciar mais, a estarem mais vivas dentro de nós. O que é interessante pensar sobre isso é que se eu sou um produto das minhas memórias, logo as minhas reações e as emoções emanam destas memórias. Aí Deus tem uma palavra poderosa para nós aqui nessa noite, em cima desse ponto. Pronto, se eu não posso, segundo a psicologia, apagar as minhas memórias, como é que eu me salvo das memórias traumáticas? Essa questão de memórias traumáticas é tão séria, que o apóstolo Paulo chega a declarar, lá no livro de Romanos, capítulo de número 7, acompanha na sua Bíblia, Romanos capítulo de número 7, e o verso 19 e o verso 18, olha o que Paulo chega a dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha o 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Em alguns trechos das revelações de Paulo, Paulo trata essas memórias ruins como carne, como a parte negativa que nos constrói as memórias ruins. E aí, que é interessante pensar é o seguinte: se eu estou dizendo para você, com base nas informações da psicologia, que as memórias formam quem nós somos, logo nós devemos tomar um cuidado com as memórias ruins, pois as memórias ruins formam em mim reações condicionadas. Repete comigo: memórias ruins formam em nós reações condicionadas. O que são reações condicionadas? São reações repetitivas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: olha, eu até planejo fazer o bem, mas quando eu menos espero, o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é isso? É fruto das memórias negativas fazendo parte. E o que é interessante na Bíblia é que Paulo, pastor, ele não camufla. A Bíblia não camufla os problemas relacionados aos deleites da humanidade. A Bíblia é tremenda por isso. É um livro de Deus e mostra que não é um livro de perfeitinhos, mas é um livro de homens que ousaram se lançar nas mãos do Senhor, e Deus trabalhou até através da vida destes homens. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Não olha não, fecha a mão, bate no ombro dele e diga para ele assim nessa noite: você pode não ser perfeito e não é, mas Deus escolheu você da mesma forma. Olha a madeira que Deus escolheu para fazer os componentes do processo de adoração no tabernáculo. Deus disse: Moisés, eu quero a madeira de acácia. Madeira de acácia não tem 1,5 metro sem um nó. Olha o que Deus está querendo usar para fazer todos os utensílios sagrados que fariam parte da liturgia de adoração ao nome dele. Aliás, a própria arca, onde a presença descia em cima, era feita de madeira de acácia. Se a madeira de acácia é cheia de nó, era Deus dizendo assim: eu vou dar um exemplo para o meu povo, que a minha obra não é feita com perfeitinhos, a minha obra é feita com aqueles que, sabendo das suas fraquezas e limitações, resolvem se disponibilizar para que eu opere através deles. Oh, glória! E aí as memórias, elas são condicionadas. Ou seja, como é que eu reajo? Eu sempre reajo
em momentos que são contra mim, momentos complicados, como é que eu reajo? De maneira condicionada. Quem aqui já não respondeu e depois se arrependeu de ter respondido? Quantas vezes a gente age de uma forma e se arrepende por ter agido? Diz assim, poxa, eu não devia ter falado dessa forma. Eu não devia ter agido dessa forma. Poderia ter pensado um pouco mais, mas já saiu, não tem mais jeito. E o que é isso? É fruto das memórias traumáticas. Pessoas que tiveram perda na infância, pessoas que sofreram maltratos na infância, pessoas que tiveram ausência de referência do pai ou da mãe na infância, pessoas que receberam bloqueios durante a infância. Todas essas pessoas, elas têm memórias traumáticas. Essas memórias, que são oriundas dessas experiências, provocam as suas emoções. Elas ditam a maneira como você reage. Oh, glória! Se eu agora sei que o foco deve ser as minhas memórias, logo eu devo entender que eu tenho que trabalhá-las. Mas eu disse a você que a memória não apaga, mas a memória pode ser substituída. Oh, glória! Aleluia! Vai acabar essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, tem que me engolir assim, eu sou desse jeito mesmo. Não, gente, Deus escolheu a madeira de acácia, mas mandou Moisés aplanar a madeira. A gente tem nó, mas aqui no culto de terça-feira, debaixo da palavra do Senhor, Deus começa a aplanar madeiras. O que é interessante, gente, olha que coisa tremenda. Eu vou dizer para você uma coisa muito forte agora. A Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia, né? Sim ou não? Ela foi banhada de ouro por dentro e por fora, sim ou não? A tampa, chamada de propiciatório, tinha 2 querubins com asas estendidas para o céu, para a terra, em sinal de reverência. O querubim é o anjo que assiste nas presenças de Deus, abaixo do altar, Isaías 14. Então os querubins são figuras que representam aonde a presença vai descer. Agora, se a Arca da Aliança, pastor, fosse feita de cedro do Líbano, por exemplo, madeira nobre, cedro do Líbano, lembre-se que a tampa chamada propiciatório é feita de ouro batido. Era uma peça feita de ouro sem emenda. Era uma forma que foi feita, o ouro foi derramado nessa forma e não devia ter emenda. Por quê? Porque a presença ia descer, tinha que ter perfeição. Agora presta atenção, se prepara para dar um glória aí nessa noite. Se fosse cedro, essa tampa já pesada, que um carro de boi tinha que levar, e aí depois da tampa, depois do sacrifício feito, apresentado, e a presença descendo sobre esta caixa, como é que ficaria se fosse cedro? Mas era madeira de acácia. Deus transforma um nó e torna ele favorável, aleluia. Olha o que Deus fez com Pedro. Pedro era duro, Pedro era afoito. Aí Deus disse, esse é bom para pregar o evangelho. Você está aqui nessa noite, sabe por quê, crente? Porque Deus escolheu você, está te moldando, preparando. E sabe, estas marcas das provas são ambientes estruturais para que a presença de Deus desça sobre você. Mas deixa eu correr aqui. Então as memórias, elas aguçam no tocante aquilo que foi traumático. E esses traumas, quando nós somos colocados diante de momentos de pressão, eles tendem a vir à tona. Aquela falta do pai vem à tona. Aquela escassez de alimento na infância vem à tona. E você reage em milésimos de segundo, condicionado a este trauma do passado. Isso é tremendo. É tremendo, pastor, isso. Mas é uma grande verdade em nossos dias. Agora, o profeta está dizendo alto e claro para nós aqui nesta noite. Tem um jeito de vencer. Tem um jeito de vencer as memórias negativas. Como é que vence Jeremias? Lembrando-se das coisas boas. Eu disse que as memórias elas não podem ser apagadas, mas podem ser substituídas. Quando você ler acerca do Deus que fez uma promessa a Abraão, cumpriu esta promessa em Isaac, fez ela progredir em Jacó e criou uma nação chamada Israel, e dessa nação trouxe o Salvador do mundo, você começa a entender que há esperança para todos nós. Você começa a se fortalecer ao ler a palavra. E mais uma vez eu me lembro de algo muito tremendo aqui nessa noite. Você tem que parar de se preocupar com o que está fora do seu controle. Preocupe-se com o que está no seu controle. E o que está no meu controle? Ler a palavra. Alimentar a minha mente, alimentar o meu coração,
revestir a minha mente das promessas do Senhor, porque aí eu começo a vencer as memórias negativas. Aí o profeta está dizendo, olha, eu preciso reter na memória, aleluia, aguçar na memória, o que? Aquilo que me traz esperança. O que é que traz esperança? As misericórdias do Senhor. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. A psicologia diz que tem duas formas de você substituir as memórias. Ou, se pudesse, o slide. Tem duas formas de substituir a memória. A primeira forma de substituir as memórias são com informações novas. São com novas informações, e é isso que a Bíblia traz para nós. A Bíblia nos traz novos estímulos. Diga comigo, estímulo! Eu preciso me estimular. E aí Paulo diz assim, ó, quando vocês vos reunides, estimulai-vos em amor. Para quê? Para que a bênção do Senhor esteja latente aos vossos corações. Então eu começo a dar novos estímulos. Através de quê? Olha, cresceu aqui. Que bênção aqui, ó. Tudo começará com os estímulos certos. É tão de Deus, os meninos ali são tão cheios de Deus, que botaram na tela certa. Tudo começa onde, irmãos? Com os estímulos certos. Leitura da Bíblia, curso, ministrações, interação cognitiva, são os estudos bíblicos, leitura de livros, experiências com Deus, espirituais e mentais, tudo são estímulos. Daí vem aí a expectativa de que na vida sempre haverá duas possibilidades. Quem é você? O sofredor vitimizado ou o vencedor herói aprendiz? Quem é você? Quem é você? Um sofredor que se vitimiza ou o herói aprendiz que está apto a aprender com os estímulos certos e começar a substituir as memórias ruins e traumáticas por memórias de esperança e motivação? Aí olha só, tudo dependerá de qual parte você resolve alimentar. O que você mais alimenta, irmão? Eu já percebi nesta noite que aqui está um povo muito inteligente, que alimenta mais o ensino da palavra, então está fortalecendo o herói aprendiz. Olha para o lado e diga para o seu irmão, você é um herói aprendiz. Você é candidato à vitória. Você está no culto de terça-feira para ouvir o pastor Alessandro de quebra nessa noite, ouvir um meia boca, mas você é um herói aprendiz. Deus te abençoe. Olha só, o que acontece aqui, ó? Tudo dependerá de qual você resolve alimentar. Veja o exemplo de Jeremias 3,18, é o que nós lemos aqui nesta noite. Eu prefiro alimentar a minha mente das promessas de Deus. Isso é muito poderoso. Aquilo que você dá para a sua mente, aquilo que você resolve alimentar a sua mente, aquilo que você coloca diante de você diariamente, diz muito sobre você mesmo. Aquilo que você coloca diariamente diante de você, e aí tem pessoas que ainda assistem novela da Globo, está dizendo muito sobre você. Muito cuidado com isso. Cuidado com os estímulos que você dá para você mesmo. Porque se os estímulos forem negativos, vai aguçar as memórias ruins. Mas se os estímulos forem palavra de Deus, estudo bíblico, louvor, adoração, oração, vai estimular esperanças, expectativas diferentes diante da vida que você tem que viver. Passa uma página, aumentou? Bota mais um aí. Eita, pastor, que oração? O pastor disse 9:10. Já terminei. 9 quanto ali, pastor? 9:1. Já vamos terminar, meus irmãos. Diga para você mesmo, eu comando as minhas emoções. Vou mudar meus resultados. Eita, Jesus. Nunca esqueça, tudo começa em você e tudo termina em você. Nunca mais terceirize. Nunca mais dê o poder a outrem que compete somente a você. Quando Deus fez Adão, Adão era pleno em si mesmo. Adão era feliz em si mesmo. Deus vê a necessidade de Adão depois que ele cumpre os princípios. Mas Adão é feliz em si mesmo. Logo eu aprendi, graças a Deus que eu li esse texto, pastor, que eu aprendi que eu não caso para ser feliz, eu caso feliz. Seja feliz em você mesmo. Não dependa de mais nada e nem de ninguém para ser pleno em você mesmo. Se Deus já está na tua vida e o Espírito Santo flui com liberdade, você é candidato a ser feliz em você mesmo. Sem bênção, sem resultado, você é feliz em você mesmo. Oh, glória. Aleluia. Eita, vou terminar agora.
Aí você diz assim, ó, eu tomei o controle, eu darei os estímulos certos pelo tempo necessário, na medida, na intensidade certa. Leitura da Bíblia, ministrações e orações. Qual é o segredo? Eu vou dar os estímulos certos. Quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Que mais? Na intensidade certa. Oh, glória. É por isso que a gente tem que orar todo dia. É por isso que você não pode deixar um dia de ler a palavra. É por isso que você tem que todos os dias louvar e ouvir louvor. Você está dando os estímulos certos. Você está dando os estímulos certos. E à medida que você dá os estímulos certos, você começa a mudar, substituir as memórias traumáticas do passado. Você começa a exercitar um processo de libertação em você mesmo. E aí eu vou terminar agora. Pratica a repetição, dia, semana. Lembre-se, exige esforço, até estresse, mas sem isso nada muda. Tudo começa na mente, ou seja, em você. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não posso mudar as memórias, elas estão lá dentro. Mas eu não posso tirar as memórias, mas eu posso começar a transformar, a colocar novas memórias. Ei, Deus conta com você neste exercício, nesta noite. Sim, você é uma pessoa melhor, é verdade, você vai ser melhor a cada dia, você vai se superar e Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida de maneira especial no tocante a isso. Estabeleça um quadro dos sonhos, é a segunda maneira de como vencer as memórias do passado. Estabeleça um quadro dos sonhos. A psicologia trabalha isso, né, pastor? A psicologia, um psicólogo, quando quer tirar alguém de um surto psicótico, uma das coisas que ele faz é aguçar uma esperança futura de algo que essa pessoa deseje. Então o psicólogo começa a escrever, mandar ele fazer o quadro do sonho, ou seja, o carro que ele quer comprar, a casa que ele gostaria de morar, a família que ele gostaria de ter. E aí ele começa a traçar este quadro. E aí o psicólogo começa a falar desse quadro todos os dias. Nas sessões subsequentes, o psicólogo trabalha este quadro. Olha que coisa tremenda, Jesus trabalhando isso na gente. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. Olha o que Jesus diz. Eu sei que para vocês é difícil. Eu sei que você foi marcado por traumas na vida. Eu sei que para você as emoções às vezes são descontroladas, mas eu quero que você se lembre, não se turbe o vosso coração. Quadro dos sonhos, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas para a gente, tem muitas moradas para nós. Eu vou para a casa do Pai preparar o caminho, mas eu voltarei. Para quê, Jesus? Para nos levar para lá? Não, para levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejai vós também. Jesus está tratando duas coisas aqui. Primeiro, Jesus está tratando as memórias futuras. Segundo, Jesus está tratando o déficit de interação para mim mesmo. Para mim mesmo. Oh, glória. A falta que você teve, Jesus está dizendo, eu quero tratar esta falta. Eu vou tratar esta falta. Eu não vou te levar para o céu, eu vou te levar para mim. Oh, glória, é para mim, oh, aleluia. Nessa noite, irmão, saia daqui de posse de vitória. Saia daqui trabalhando as ferramentas certas. Você vai ser diferente. Você vai vencer essas reações condicionadas. Jesus chegou a prometer em Apocalipse 22, 12, esquecido venho. Por que Jesus faz questão de deixar claro por muitas vezes que ele está voltando? Hebreus 10, 27. Aquele que há de vir virá e não tardará. Por quê? Para manter acesas as nossas memórias. E quando Paulo trata da ceia, nos 2 versículos centrais da cerimônia, Paulo diz assim, em memória de mim. Versículo 24. Versículo 25, em memória de mim. Para comer o pão é em memória de mim. Para beber o cálice é em memória de mim. Por quê? Porque as memórias são fundamentais. Enche a sua memória de coisa de Deus, crente. Enche a sua memória da palavra do Senhor. Enche a sua memória de informações boas. Coloque, seja seletivo. Coloque diante dos seus olhos aquilo que agrega, te motiva a ir para frente, a crescer. Porque sim, estas farão a diferença na tua vida. E você vai começar a romper com as reações condicionadas. Deus te abençoe. Quero trazer a memória